Hoje à tarde, uma entrevista que você deu em 2018. E nessa entrevista, foi uma entrevista na Gazeta para Maria Lídia, e você tinha acabado de ser eleita, finalzinho do ano. E uma das coisas que você falou é que você tinha sido eleita porque você estava advogando pela transparência, e que você tinha sido eleita para combater ou para defender o combate à corrupção, que é lá aquele movimento que você começou lá em 2012 e tal. E uma outra coisa que você falou é que o PT fez política com populismo e que o PT manteve as pessoas mais pobres presas a ele por causa do Bolsa Família. E aí, quando a gente está agora em 2022, eu queria saber se alguma coisa mudou, porque assim, a corrupção, nós não estamos, parece que, combatendo mais porque a Lava Jato acabou. E o Bolsonaro falou que acabou porque acabou a corrupção no governo dele, então não precisa mais de Lava Jato. Então acabou, a gente já não sabe mais as coisas que estão acontecendo direito. Mas inclusive, a Lava Jato era a única forma de combater a corrupção era através da Operação Lava Jato? não, mas ela era um instrumento importante que a população gostava, que você defendia, Defendia, com que certeza. você E defendeu defendia até o último momento, entendeu? Então, mas hoje não tem mais. Mas quem acabou com a Lava Jato? Bom, se foi o Bolsonaro que assinou um papel para acabar, eu não sei. Ele falou, eu acabei com a Lava Jato. Ele falou isso numa entrevista. Tá aí, é só dar um Google aí. Não, ele quis dizer que acabou com a Lava Jato porque ele acabou com a corrupção e não com a Operação Lava Jato. Até porque o Executivo não tem função de Tá, mas não acabar acabou com a corrupção, certo? Com certeza não, mas não no governo dele, né? A corrupção, ela existe, ela é endêmica e é não, muito não difícil acabou você com a corrupção do governo corrupção. dele, então não acabou com a corrupção. Acabou com a Lava Jato sem acabar com a corrupção. Eu não estou dizendo que é do governo dele a corrupção. Eu estou dizendo que a corrupção existe em todas as esferas de poder, executivo, legislativo e judiciário, e em todos não só no nos governos municipais, nos estaduais, e no federal deve ter também. Tanto é que vários servidores foram afastados pela Controladoria Geral da União durante esses 3 anos e pouco de mandato, né, de mandato do presidente. Agora, que ele faça corrupção, eu não acredito. Agora, pessoas são passíveis de errar. E essas pessoas estão sendo investigadas principalmente pela Controladoria Geral da União. Tanto é que afastaram mais de 300 pessoas, se eu não me engano. Tá, por que o Sérgio Moro, então, saiu do governo? Ele que você tinha proximidade com ele foi então, vamos seu lá. Padrinho de casamento e tal. Então, a gente tem aí Sérgio Moro, Lava Jato, que são várias coisas, né? Quem acabou com a Lava Jato não foi o presidente, foi o STF. Quando ela descondenou o Lula e quando soltou diversas pessoas da Lava Jato, inclusive peraí, o Dirceu. O Bolsonaro falou, eu acabei com a Lava Jato. Ele falou isso. Então, ele estava mentindo? Então você está dizendo que o presidente mentiu, certo? Deixa eu te dizer uma coisa. O executivo não pode acabar com uma operação do Eu não Ministério estou dizendo Público. que ele também não falou que acabou, que ele foi lá e falou, acabou e pronto. Ele quis dizer no sentido figurado que ele teve responsabilidade pelo fim da Lava Jato. Assim você entendeu. Eu entendi de outra forma. Eu entendi assim, ó. Se eu disser aqui que eu acabei com essa água porque eu tomei toda a água, é uma coisa. Agora, se eu disser que eu acabei com a pobreza do Flow porque eu consegui investidores, é outra. Não foi eu que coloquei dinheiro, eu consegui investidores. Quando ele fala eu acabei com a Lava Jato, significa que não precisava mais da Lava Jato no governo dele porque ele acabou com a corrupção. Porque que não acabou. Por que não acabou? Ué, porque você também falou que tem corrupção em todo quanto é lugar, em todas as instâncias. Em todos os lugares. Inclusive no governo federal. Inclusive no governo federal, mas não dele. Essa coisa do MEC aí, por exemplo, que é corrupção. O MEC é corrupção? Então, aquele lance que aconteceu no MEC recentemente. O MEC é corrupção. Corrupção é desvio de dinheiro. Sim. Onde foi desviado o dinheiro do MEC? Não é só desvio de dinheiro. Então, corrupção não é só desvio de dinheiro. Mais? Corrupção é tráfico de influência, por exemplo. Então, mas existe um tráfico de influência para que um dinheiro vá para algum local. Não necessariamente, mas assim, o tráfico de influência, ele existe. Quem foi a pessoa... Se houve um tráfico de influência e houve um favor dado a alguma coisa, por exemplo, me aponta uma prefeitura que tenha recebido recurso do MEC e que não tenha sido devido. Não, que a prefeitura receba o dinheiro não é uma coisa. Que esse tráfico de influência existia, não, tá aí. Não, espera só um pouquinho. O dinheiro, quando sai do MEC, ele vai para um lugar, ou estado ou município.
Não existe dinheiro, por exemplo, de qualquer ministério, seja MEC, saúde ou qualquer coisa, seja de emenda parlamentar, ou seja do ministro ter definido, não existe qualquer recurso que saia do governo federal e vá para um local que não seja prefeitos ou governadores. Então, se existe algo de errado, alguém tem que apontar qual foi a prefeitura ou qual foi o governo que recebeu o recurso equivocado. Não, imagina o seguinte, vou dar um exemplo, um outro exemplo. Não, então, quer dizer... Você tem que me responder essa pergunta, porque você disse que foi corrupção, mas ninguém provou que teve corrupção ainda. Eu disse que a corrupção não necessita necessariamente que o dinheiro vá. Vou dar um outro Então, exemplo. é o primeiro caso aliás, é o segundo caso de corrupção no Brasil que não teve desvio de recurso público, porque o primeiro foi a Covaxin, né? Porque na CPI da Covid diziam que houve corrupção dentro da pandemia. Aí, quando disseram qual foi essa corrupção, não, é porque a Covaxin e tal, porque tinha dinheiro desviado da Covaxin. Aí, quando foram ver Covaxin, mas peraí, comprou uma vacina de Covaxin? Não. Deu R$1 para comprar a vacina de Covaxin? Não. Teve dinheiro reservado para tentar comprar a Covaxin no futuro? Não. Então, onde está a corrupção da vacina da Covaxin? Aí morreu o assunto. Ninguém fala que não teve corrupção. Não, a questão não é Simplesmente essa, cara. morreu o assunto. Não, a questão essa, não é. Paulo. Não é não, porque Então, nessa qual é a questão do questão? MEC, por exemplo, havia um claro tráfico de influência ali. Se o dinheiro não saiu e não chegou, foi Você viu porque o caso explodiu. Não, peraí só um pouquinho. Quando o empresário chega pro Milton e fala assim, Milton, tem pastores usando o seu nome para poder fazer alguma coisa. O que foi que o empresário falou na Jovem Pan, você viu? Então, depois você dá uma olhada lá, porque você, como comentarista e etc., você precisa saber disso. Não, eu não sou comentarista, eu sou professor. Professor, então, mas você é professor e está num podcast e tem o seu podcast também. Eventualmente, Sim. você deve falar de política. O empresário que desconfiou de tudo isso, chegou na Jovem Pan e falou assim, a Fabiana Barroso perguntou, o senhor recebeu algum dinheiro do MEC? Não. O senhor tem algum tipo de desvio que o MEC fez? Não. O ministro Milton sabia de algum desvio? Não. Quando o senhor chegou para o ministro Milton e disse que eventualmente estavam usando o nome do MEC para poder desviar algum recurso, o que foi que o Milton fez? Ele disse, ele procurou a CGU na hora e fez a denúncia na CGU. E aí pessoas foram afastadas pela Controladoria Geral da União. Então, o Milton foi a primeira pessoa que, ao saber que podia existir alguma coisa, ele foi denunciando na CGU. Ele se reúne com os pastores, ele se reúne com os prefeitos, ele faz ali uma espécie de encontro que está intermediado pelos pastores com determinados prefeitos. Existem vídeos de pastores falando de púlpito que determinados prefeitos só receberiam dinheiro se passasse pelo aval do pastor lá da Assembleia de Deus e tal. E o Milton tá vendidaço. Você acha que tem gente que usa meu nome para conseguir alguma coisa, reuniões, etc., e que eu estou sabendo? Não, eu não sei, eu não Deixa eu estou te dizer falando uma de coisa. você. Meu nome, por exemplo, é um nome que é bem ligado ao governo. E tem gente que tira foto comigo na Paulista, chega num lugar e fala assim, queria marcar reunião com fulano de tal. Quem pediu? É a Carla Zambelli. Olha aqui minha foto com ela. Ó. Ela é minha amiga. Eu já soube disso 2, 3 meses depois da reunião acontecer. E eu nem sabia que tinha acontecido. O que tem sobre o Milton é o Milton falando assim, olha, o presidente disse que é para tratar todos os pastores super bem, com alta prioridade aqui. E vou te dizer uma coisa. Os pastores que estavam intermediando verba com prefeitos. Pastores. Aí quando você pega... Mas chegou alguma verba? Não. Ué, então o Milton ou é incompetente porque ele queria fazer um desvio e queria que a verba chegasse e não conseguiu, isso não teria como, porque uma canetada do ministro, a verba vai. Ou o nome dele foi usado indevidamente. Eu vou te dizer uma coisa, a minha chefe de gabinete está autorizada a dizer o seguinte, chegou lá um grupo de indígenas, olha, a Carla disse que todo grupo de indígenas que chegar aqui é para ser tratado com total prioridade. Se chegar um grupo de LGBTs de direita, olha, a Carla disse que todo grupo LGBT de direita tem que ser tratado com prioridade aqui nesse gabinete. É uma forma de você quebrar o gelo e receber a pessoa bem. Agora, achar que isso daí é corrupção, tem que, tipo assim, é igual a Covaxin. Então, me aponta qual foi a vacina que foi comprada. 0. Me aponta qual foi a prefeitura que recebeu o recurso com prioridade com algum tipo de desvio. 0. Não tem, Paulo. Não, tudo bem, é o que eu falei. É a mesma coisa da prisão. Não, Por que ele foi preso? Quem? O Milton. Foi preso porque está envolvido com esse esquema aí, ué. Ele foi preso porque caiu na conta dele 60 mil reais de um pastor. Aí, sabe o que aconteceu? Porque ele foi solto?
Porque depois de prender, foram perguntar o que ele ia querer 60 mil reais. Aí ele disse assim, tá aqui, ó, esse carro aqui era meu e eu vendi para a filha do pastor. Agora tá no nome dela, o carro vale 60 mil e 60 mil foi colocado na minha conta. Tudo regular. Aí soltaram o cara. Bicho, como é que prende preventivamente um cara que tem residência fixa, que não tem antecedentes criminais, que não tem problema nenhum, por causa de 60 mil que caiu na conta dele, você não pergunta para que é? Você simplesmente prende? Eu também não concordo com essa prisão, tudo bem. A arbitrariedade então, mas da você prisão viu é o que você falou? criticável. Você falou ele foi preso porque estava envolvido. Ué, mas porque ele tem um envolvimento dele. Se ele não tivesse envolvido com nada, mas ninguém chegaria nele. Agora, o fato é o seguinte... Você não acha que é estranho? Prender a pessoa... Não, eu acho estranho prender. Eu também acho estranho você achar que a corrupção só existe se o dinheiro chegar na conta destino. Vou dar um exemplo simples. Quando o Lula foi preso, você lembra que a Dilma queria botar ele como ministro? O Bessias. E aí não conseguiu por quê? Porque estourou na mídia. Porque estourou na mídia, certo? O Moro soltou o áudio. Então a gente pode dizer, mas isso não aconteceu. Então quer dizer que a Dilma não tem nenhuma culpa nisso, o Lula não tem nenhuma culpa nisso, porque não aconteceu nada. Você teria razão se não tivesse sido o próprio Milton que denunciou na CGU. Vamos lá, o ministro chegou e falou, peraí só um pouquinho. E falou para o empresário, se está acontecendo isso, eu vou te pedir um favor. Eu vou ligar para o ministro da CGU, o Wagner Rosário, e você vai dizer para ele o que está acontecendo e você, por favor, entregue todas as provas para o Wagner Rosário. Se o cara que teoricamente ia fazer a corrupção, por que ele ia divulgar? Por que ele ia divulgar? Não, denunciar? Porque estourou na imprensa. Não estourou na imprensa, amor. Estourou na imprensa muito depois. Já tinha sido divulgado, já tinha sido denunciado pelo Milton Ribeiro meses antes. A investigação já estava em curso há muito tempo. Tanto é que o escândalo não foi maior, porque o próprio Wagner Rosário falou, esse áudio que veio a público, você acha que o cara divulgou o áudio por quê? Sabe, o pastor, que tinha o áudio do Milton falando, olha, é para atender com prioridade aqui vocês, nananana, porque ele estava sendo investigado, ele descobriu que o Milton tinha denunciado ele foi e soltou o áudio. Então, assim, é o tipo da coisa que, se a gente não conseguir olhar para os fatos, a gente não vai entender tudo a torta história. E existe muita gente no Brasil que deixou de lucrar com a falta de corrupção do Bolsonaro. Você fala, Carla, tem corrupção no governo? Tem, porque o governo é feito de milhares e milhares de pessoas. Agora, eu te digo uma coisa, o Bolsonaro não é corrupto. E o Bolsonaro tem, assim, ordem para o Wagner Rosário investigar qualquer pessoa que tenha o mínimo de possibilidade de estar fazendo tráfico de influência e de fazer corrupção. O caso da Covaxin é o mais, eu acho que é o mais fácil de entender, que foi feito um baita escândalo na imprensa, 2 semanas falando de corrupção no governo federal, uma puta de uma CPI para poder fazer um monte de coisa, Renan Calheiros gritando, aquele Omar Aziz gritando de outro lado, e quando vai ver, mas peraí, comprou alguma vacina? Quem denunciou Não. o caso da Covaxin? Um dos deputados lá que, se eu não me engano, foi o... Então não foi uma pessoa do governo. Não foi. Não foi. Mas nesse caso tinha tráfico de influência. Eu acho que não foi. E tinha... Não tinha tráfico de influência porque o governo tinha decidido não comprar porque estava superfaturado. O governo não comprou. Tá, o deputado que denunciou, fez uma denúncia falsa. Ele denunciou porque ele achou que tinha sido comprado. Teoricamente, se eu não me engano, foi. Ele avisou que queriam fazer tráfico de influência, queriam desviar recurso nessa Covaxin, e ele achou que tivesse sido comprado. Aí ele foi na CPI, falou da Covaxin, e no final das contas não tinha sido comprado nenhum. O governo já tinha decidido não comprar, tipo, 1 mês antes. Então, assim, não tem nenhum caso hoje que você diga, olha, saiu o recurso, ou teve ordem de serviço, ou o recurso chegou e foi desviado. Não tem. Se tivesse, ok, mas não tem. E vou te dizer, toda vez que sai um negócio desse, você pode ver, no dia que saiu a prisão do Milton, eu fiquei quieta. No dia que saiu o negócio da Covaxin, eu fiquei quieta. Até saber qual era a informação. Eu não saio defendendo assim, aleatoriamente qualquer coisa, não. Tem coisa que eu discordo. Do modus operandi, da forma, do jeito. E eu vou e converso com o presidente. Agora, se tiver alguma coisa que eu não concorde, eu não vou sair defendendo assim, não. Eu estou defendendo aqui agora porque eu sei dos fatos e sei que não houve nada. Ô, Carla, Agora, só uma coisa. Tá. A Lava Jato. Lava Jato,
foi terminada, porque a Lava Jato era uma operação do Ministério Público, Deltan Dallagnol. Ele era o head, dentro do Ministério Público, da Operação Lava Jato. Então, e com o apoio da Polícia Federal. A Polícia Federal, que está dentro da Executiva, ela é só uma apoiadora. Quem é o head da operação é o Ministério Público. Quem acabou com a Operação Lava Jato não foi o presidente, nem teria como. Quem acabou foi porque as investigações chegaram num ponto que acabaram, foram para o STF. E no STF, Dirceu foi solto, depois o Lula foi descondenado, né, voltaram à estaca zero. Agora, o fato de ter terminado a Operação Lava Jato não significa que acabou o combate à corrupção.